vamos voltar para cá, ainda em responsabilidade civil, bem no finzinho de responsabilidade civil, no exemplo da chuva. Eu te disse o seguinte, chuva incontrolável, imprevisível, que não dá para evitar, caso fortuito fosse maior. Mas o que é comum? Todo ano, infelizmente, passa a seguinte reportagem na televisão. Aqui estão algumas casas, isso aqui é uma área de morro. Aí chove, chove dentro do esperado, chove porque vai chover, todo ano chove. Só que esse morro aqui está sem nenhuma proteção, aí a pequena chuva que cai já esperada faz o morro deslizar, aquele deslizamento cai em cima das casas, destrói algumas casas e infelizmente sempre alguém morre soterrado. Eu te pergunto, dava para o Estado ter evitado isso? Claro, bastava colocar aqui uma proteção. Bastava, sei lá, pelo menos uma lona daquelas de plástico já ajudaria essa população. Provavelmente não teria acontecido o dano que aconteceu. Então eu te pergunto, os moradores dessa área vão lá, solicitam a prefeitura para colocar uma proteção aqui. A prefeitura deu resposta nenhuma. Pediram de novo, estão cagando, continuam sem falar nada. Pediram de novo, de novo, de novo, como no Brasil, né? Você pede uma coisa, pede, 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 pede. Ninguém faz absolutamente nada por você. Aí chegou a época esperada de chuva, choveu como era esperado, deslizou o morro e destruiu algumas casas. Eu te pergunto, o Estado não tem responsabilidade em relação a esse dano ou ele tem? Claro que tem, porque perceba o seguinte, ó, as pessoas sofreram um dano em virtude da omissão do Estado, porque o Estado poderia e devia ter evitado aquela situação, mas nada fez. Então existe um nexo causal entre o dano sofrido pelas pessoas e a omissão estatal. E observe que nessa situação, no mínimo, o Estado teve culpa, porque no mínimo ele foi negligente. Então ele negligenciou essa área de risco. Então o serviço, no meu exemplo, não funcionou. Ou então imagina que ele colocou algo que sabia que não poderia evitar a chuva, funcionou mal. Aí o que é comum, depois que aparece na televisão as casas destruídas, sempre tem agentes da Defesa Civil colocando a lona para tentar evitar. Adianta de nada, porque o serviço está funcionando o quê? Atrasado. Observe que sempre que, infelizmente, aparece essa reportagem na televisão, sempre tem uma pessoa desesperada falando que perdeu tudo, né? Ou então que conheceu a pessoa que estava soterrada, e lá atrás já estão os agentes da Defesa Civil colocando uma lona. Para quê? Para tentar evitar a indenização. Mas ele é obrigado a indenizar sim, porque não adianta colocar a lona depois que o acidente já aconteceu, era para ter colocado antes. Então, observe que nesse caso o Estado responde sim e responde pela sua omissão. Então, lembra que você vai responder desta forma. Perguntou da responsabilidade do Estado? Para condutas comissivas, ou seja, praticadas com ação, a responsabilidade vai ser do tipo objetiva. Preciso de ato, dano, nexo causal. Já para as condutas omissivas, você vai responder na sua prova. Eu vou puxar uma observação, tá? Não se desespere quem já estudou mais que isso. Que a responsabilidade vai ser subjetiva, ou seja, tem que ter omissão, um dano, um nexo causal, conduta dolosa ou culposa, pautada aqui na lógica da culpa anônima. Observe que aqui, no ponto da omissão, eu estou falando da omissão genérica, que é a responsabilidade subjetiva, como já falamos, que é pautada aqui na culpa anônima. Essa daqui é a regra. É assim que você responde de maneira seca na sua prova. Agora, o que, que acontece? Pode ser que, de sacanagem, a sua prova pergunte sobre a omissão específica. O que é omissão específica? É quando o Estado ele é garantidor da vida, da integridade física de algumas pessoas. E existe, nesse caso, uma relação de custódia. Custodiar é cuidar. Então, perceba a lógica comigo. O Estado deve proteger a todos da sociedade, sim ou não? Sim. Agora, imagine as pessoas que estão presas. Aquelas pessoas que estão presas,
concorda que o Estado, ele se torna o garantidor da vida e da integridade física delas, porque é ele que vai administrar aquele presídio, ou diretamente ou por meio de parcerias, mas ele é o responsável por aquele presídio. Então, observe que aquelas pessoas estão sob a custódia do Estado. O Estado é garantidor, o cuidador daquelas pessoas. É o que é comum. Vamos imaginar, tudo exemplo, tá? Imagina que eu estou aqui, agente penitenciária. Aí tem as facções, né? Facção vermelha e a facção azul, que são inimigas, né? Que uma quer comandar o tráfico no lugar da outra. Aí eu tenho preso o chefe da facção vermelha, o chefe da facção azul. O que qualquer pessoa, por não pode não ter estudado direito, não ter feito nada, mas ela sabe. Se eu juntar o chefe da facção vermelha com o chefe da facção azul no mesmo presídio, no mesmo intervalo lá do presídio, vai dar certo? Vai não, filho. Vai um tentar matar o outro para poder comandar a boca de fumo inteira. Então, logicamente, o Estado já sei que eu não posso botar o preso da facção vermelha junto do preso da facção azul. Só que eu disse, se dane os dois, pois se matem. Quanto mais se matar, melhor. Isso é um exemplo, tá certo? Quanto mais se matar, melhor. Então, eu, Estado, botei presos de facções rivais no mesmo presídio para poder tomar o banho de sol na mesma hora. E eu estava aqui, ó, simplesmente olhando o banho de sol. Eu não estava fazendo absolutamente nada. Eu vi o preso da facção vermelha se aproximando do preso da facção azul e disse, olha, vai ter briga. Olha, tá, vai matar, vai matar. Pegou o negócio, então o preso da facção vermelha matou o preso da facção azul. Eu, agente penitenciário, estava aqui, ó, parado, olhando, eu nada fiz, eu não tive uma ação. Mas perceba, naquele momento eu, Estado, sou garantidora da vida e da integridade física daquelas pessoas. Então, a minha omissão, Estado, acabou por gerar a morte do preso da facção azul. O Estado não responde pela morte desse detento, ele responde? Responde. E ele responde cuidado, de maneira objetiva e não mais de maneira subjetiva. Ou seja, basta existir a comprovação de ato, dano e nexo causal. Não precisa, nesse caso, se comprovar conduta dolosa ou conduta culposa por parte do Estado, porque o Estado, sendo garantidor, ele tinha o dever de agir, se ele não agiu, é como se ele já fosse culpado. Então, basta o ato, que foi a ação do preso vermelho matar o preso azul, o dano, que foi a morte, e o nexo causal. Então, em uma situação como essa, o Estado, quando é garantidor, ele responde de maneira objetiva. Fechou esse exemplo? Olhe de novo para cá, que eu quero ir para uma outra situação que eu tenho uma jurisprudência interessante. Se cai na sua prova, cuidado, porque quem já viu a jurisprudência mais nova vai ter uma dificuldade para responder. Mas se você for responder seco, o preso cometeu suicídio, o Estado não responde pelo suicídio do preso ou responde? Responde. Por quê? Porque ele é garantidor da vida e da integridade física daquele preso. Então, perguntou seco na sua prova, isso é muito comum em banca CESP, tá certo? Perguntou seco. O preso comete suicídio. O Estado não responde ou responde? Responde. É assim que você marca na prova. Agora, cuidado. Tem uma decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal que ela analisa o fato de ser previsível ou não o suicídio. Vamos imaginar o seguinte: eu sou uma presa, eu vivo aqui triste, acuada, não me relaciono com ninguém, já dei entrada no hospital, né, isso por tristeza profunda, eu estou com depressão. Então, eu vou lá na minha cela, pego o lençol, me enforco e cometo suicídio. O Estado não responde pela morte desse detento ou responde? Responde, porque ele era para ter percebido que aquele detento não estava bem e tentado dar uma alternativa para ele sair dessa depressão. Beleza? Só que imagina o seguinte, sou uma presa aqui, ó, super alegre, não sei se dá para ser isso, mas deve dar, né? Sou uma presa super alegre, super popular, eu estou trabalhando no presídio, eu frequento a igreja do presídio, eu malho no presídio, tenho amigos no presídio, estou sempre sorrindo, sempre feliz. Do nada, eu me mato dentro da cela. O Estado responde por esse suicídio? Não. Por quê? Porque era imprevisível essa conduta.
Essa é a jurisprudência do STF, jurisprudência novinha. Eu estou gravando esse curso em 2018. Essa jurisprudência ela saiu já no finalzinho de 2017. O que que o Supremo ele disse? Que se aquele detento não tinha indícios de depressão, de tristeza, de tentativa de suicídio, ele era um preso aqui, ó, de boa, e do nada ele se mata, era imprevisível, então não tem como responsabilizar o Estado. Então, cuidado com isso na hora da sua prova. Revisando, caiu seco, suicídio de preso, o Estado não responde ou responde? Responde. É assim que você marca na sua prova. Agora, se disser na sua prova que sempre que existiu um suicídio, o Estado responde, aí está errado. Porque se era imprevisível a analisar aquela conduta, prever aquela conduta, o Estado se livra do dever de indenizar. Lembra do preso feliz, que foi essa jurisprudência do STF. Fechou esse ponto aqui para vocês? Com isso, então, fechou toda aqui essa parte de responsabilidade por ação e por omissão. Aí, aqui, nós temos as súmulas, só que eu quero fazer uma observação para vocês. Deixa eu puxar para cá antes de eu analisar as súmulas. Responsabilidade por atos legislativos e por atos judiciais. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Vou logo dizer uma coisa para vocês. Como regra, não há responsabilidade por atos legislativos e judiciais. A regra é essa, tá certo? Não há responsabilidade do Estado por leis e decisões judiciais. Vamos pensar o seguinte: eu não tenho 3 funções do Estado? Vou até montar um esquema para vocês. Sabemos que o Estado tem a função legislativa, que é a função de criar as leis, tem a função judicial, que é a de julgar, e tem a função administrativa. Até agora, nós estávamos dando exemplo disso daqui, ó, de exercício da função administrativa. O médico fez uma cirurgia, o policial deu um tiro. Deixa eu ver, o Estado não colocou a lona que era necessária para prevenir da chuva. Então, quando falar em responsabilidade civil do Estado, é nisso daqui que você vai falar. É nisso daqui que você vai pensar. Você vai pensar no desempenho das funções administrativas. Agora, a função de criar lei e a função de julgar, você vai pensar o seguinte: como regra, não vai gerar responsabilidade para o Estado. Vamos pensar o seguinte: você era uma pessoa super feliz bebendo e dirigindo. Você nem bebia tanto, mas você, sei lá, toda sexta-feira saía, tomava 2 chopps com seus amigos e voltava para casa feliz, até dirigindo bem, porque tem gente que consegue. Aí veio a lei seca. Aí a lei seca acabou com sua vida social. Você agora não está mais saindo, que também não está sobrando dinheiro para pegar um táxi, para pegar um Uber. Então, em vez de tomar 2 chopps com seus amigos, você está indo para casa e está ficando em depressão por isso. Tem como você processar o Estado alegando que aquela lei que proíbe beber e dirigir afetou diretamente sua vida e você está em depressão por causa dela e quer uma indenização? Não, né, filho? Então, a lei é feita para todos. Então, o fato de existir uma lei não gera responsabilidade do Estado. Ah, mas eu não gosto da lei, eu queria matar e tem uma lei que proíbe. Filho, se você é psicopata, problema seu. Então, perceba que o fato de existir uma lei não gera ao particular o direito de pedir uma indenização. Da mesma forma, um julgamento. Então, o juiz ele não tem independência, você não estuda em constitucional, em processo civil, que o juiz ele tem independência para poder julgar. Ai, meu Deus, eu queria que a guarda do filho tivesse ficado comigo, mas ficou com o pai. Eu vou processar o Estado? Não, aquilo é uma decisão judicial e ele tem independência para dar essa decisão. Se você não gosta dessa decisão, recorra, mas você não vai pedir uma indenização ao Estado, você vai recorrer.
Ai, nossa, eu processei meu cartão de crédito, mas eu perdi, eu queria não pagar a fatura. Eu vou entrar com um pedido de indenização do Estado. Não, você vai recorrer. Então, existem recursos contra a decisão judicial, você recorre. Você não entra com ação de indenização contra o Estado. É por isso que, como uma regra, não vai existir a responsabilidade do Estado em relação à criação das leis e em relação aos julgamentos. Veja que isso é a regra. Eu chamei atenção por ser a regra, porque você sabe que, como forma de exceção, então, vai existir a responsabilidade do Estado. Quando é que vai existir a responsabilidade do Estado? Quando a lei for considerada inconstitucional e te causou um dano anormal e específico. Vamos por partes. Observe o seguinte: enquanto a lei é considerada constitucional, enquanto a lei é considerada válida, você não vai, você até pode tentar, né? Mas se você entrar com ação pedindo indenização do Estado, você não ganha nada. Porque uma lei válida, ela é feita para todos. Mas imagina que a lei foi considerada inconstitucional. Lei inconstitucional, ela é nula. E imagina que essa lei, ela te causou um dano específico e anormal, ou seja, muito maior do que o esperado. Exemplo, imagina que eu comprei um gigantesco terreno aqui para fazer um resort maravilhoso. Eu investi todo o meu dinheiro nisso. Só que aí veio uma lei dizendo que essa área é área de proteção ambiental e eu não poderia ter nenhuma construção com fins comerciais. Me ferrei, né? Porque eu gastei o dinheiro da minha vida comprando os terrenos, já tinha contratado, feito contratos para poder iniciar a obra e tudo foi por água abaixo. O fato de ser feita a lei já me dá direito de pedir uma indenização do Estado? Não. Agora imagina que depois de um tempo essa lei foi considerada inconstitucional pelo argumento de que, na verdade, isso aqui não era uma área de preservação ambiental. Ela só foi feita por interesses políticos, então ela foi considerada inconstitucional. Agora a lei não está mais valendo. E perceba que, para mim, Ana Cláudia, essa lei me causou um dano específico e muito maior do que causou para as outras pessoas, que eu tive um investimento financeiro altíssimo para aquela área que não gerou nada. Ficou anos parado, meu projeto não andou, eu perdi dinheiro por causa daquela lei que, na verdade, era inconstitucional. Então, se eu tenho uma lei que foi declarada inconstitucional e essa lei te causava um dano anormal e específico, se você comprova isso, pode ser que você consiga sim uma indenização do Estado. Então, depois que saiu a inconstitucionalidade da lei, que eu provei meu dano específico, meu dano anormal, pode ser que o Estado agora me indenize. Mas lembra que a regra é que a feitura de leis não gera nenhuma responsabilidade para o Estado. Da mesma forma que as decisões judiciais. Porque, como eu te disse, se tu não gosta de uma decisão judicial, tu recorre. Tu não vai pedir uma indenização ao Estado. Só que, como forma de exceção, pode ser que exista sim a responsabilidade do Estado por decisões judiciais. A própria Constituição coloca algumas situações, como aquele que ficou preso além do tempo e aquele que foi condenado por erro judiciário. Imagina o seguinte: o pior lugar do mundo para você morar deve ser a cadeia. Imagina você num presídio. Tudo bem, você matou uma pessoa, está no presídio, já é ruim. Mas imagina você sabendo que é inocente, que nada fez, está ali dentro. Minha gente, não deve existir tortura maior na vida de uma pessoa que foi condenada por erro judiciário. Eu me lembro de um caso que passou na televisão, não sei em qual estado, mas de um pobre de um homem que ficou preso 10 anos, 10 anos, porque todo mundo fazia o retrato falado, era dele, e quando chegava para dizer foi ele, beleza. E ele dizendo, sou inocente, mas o povo não estava nem ligando, né? Porque todo mundo que está na cadeia basicamente diz que era inocente, então o povo diz, ah, mais um, né, doido. Aí depois de um tempo, teve um crime
De novo, ele estava preso e fizeram o retrato falado dele. Aí pensaram, opa, como é que ele está preso e cometeu um crime aqui fora, né? Ele se materializa fora. Aí descobriram que o homem tinha um irmão gêmeo que ele não sabia, que ele tinha sido abandonado pelos pais. Então ele foi adotado, né, por uma família. O outro foi para outro canto, ninguém sabia da existência do gêmeo, beleza? O gêmeo dele era que estava cometendo o crime. O homem nunca tinha feito nada de errado, ficou quase 10 anos preso. Eu te pergunto, uma criatura dessa, meu Deus do céu, não tem direito à indenização ou tem? Claro que tem, porque ele foi condenado aqui, ó, por um erro judiciário. Teria como evitar essa situação? Teria como eu fazer um exame na digital, datiloscópico, né? Então tinha um exame da digital, tinha como eu tentar ver algum DNA, alguma coisa para provar que aquela pessoa de fato é inocente. Da mesma forma, às vezes você está no presídio e a pessoa já era para ter saído, ó, há tempo, só que não tem advogado, ninguém nem lembra dele. Então o que que acontece? Ele fica preso além do tempo. Então ele merece sim uma indenização do Estado. Então veja que não é uma simples decisão judicial, são mais decisões judiciais ligadas muito mais a essa área criminal, em relação especificamente à prisão. Fiquei presa além do tempo, fui condenada, fui para cadeia por um erro judiciário. Então, nessas situações, o Estado ele vai me indenizar pelo dano que eu sofri. Agora sim, falamos de todo o tópico de responsabilidade civil. Você já sabe que quando eu falar em responsabilidade civil do Estado, eu estou falando disso daqui, ó, na responsabilidade por condutas administrativas. Lembra que decisão judicial e ato legislativo, como regra, não gera o dever de indenizar, apenas nestas exceções daqui. Aí agora sim, encerramos nossos tópicos. Aqui estão as súmulas como forma de material complementar e, como sempre, vamos complementar com as questões relacionadas ao assunto. Vamos para a questão de número 1. Diz assim, ó, Polícia Civil de Santa Catarina. A responsabilidade civil da administração pública em relação aos danos que causar a terceiro é de que tipo? Facinha, hein? Eu quero saber a responsabilidade da administração pelos danos que foram causados a terceiros. Primeiro, se falar em responsabilidade civil, você vai pensar em conduta comissiva ou omissiva? Comissiva. Você vai pensar em um dano causado por uma ação. Quando a questão quiser danos por omissão, ela vai deixar expresso. Então, já não é nem letra C, nem letra D, nem letra E. Porque sabemos que a responsabilidade do Estado é do tipo o quê? Objetiva. Ou é A ou é B. Aí vê a letra A. Responsabilidade objetiva, dependendo da culpa de seus agentes. Letra B. Responsabilidade objetiva, não dependendo da perquisição, ou seja, da busca de culpa. Na responsabilidade objetiva, o que eu preciso? Provar ato, provar dano, provar nexo causal. Precisa existir a comprovação de conduta dolosa ou culposa? Não, porque eu não preciso comprovar culpa. Por isso que nossa resposta correta é a letra B. Veja que a letra A diz que depende da comprovação de culpa, por isso que está falso. Então, primeira questão, gabarito letra B. Vamos para a segunda questão. Questão maior, FGV aqui, diz assim. A sociedade empresária W, que recebeu concessão do município Sigma para prestar o serviço de transporte urbano de passageiros, foi citada em uma ação civil de reparação de danos sob o fundamento de que um de seus ônibus, durante o serviço, colidira com outro veículo, daí resultando lesões graves no motorista deste último. Então, como ele fala muita coisa, vamos devagarzinho. Então, eu tenho uma concessionária do município que ela está prestando um serviço de transporte. Aí existe uma ação de reparação de danos que um de seus ônibus, durante o serviço, colidiu com outro veículo e gerou lesão grave ao motorista de quem? Desse outro veículo. Aí ele continua e diz: à luz da sistemática constitucional afeta a responsabilização civil das concessionárias de serviço público, é correto afirmar que a responsabilidade da sociedade empresária W
Lembra que a sociedade empresária W é uma concessionária, é uma pessoa de direito privado, mas que presta o serviço de transporte, ou seja, que presta serviço público. Então, essa pessoa daqui tem responsabilidade de que tipo? Subjetiva ou objetiva? Objetiva, porque segundo a Constituição, as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem de maneira objetiva pelos danos que causar. Aí a questão continua e veja que, ó, podemos eliminar o seguinte. Letra B fala em responsabilidade subjetiva, letra D fala em responsabilidade subjetiva, já está fora. Então, vamos ler a letra A. Responsabilidade objetiva, apesar de o dano ter sido causado a um indivíduo que não era usuário do serviço público. Lembra que na aula passada eu te falei que a jurisprudência do STJ já diz o seguinte: tanto faz se o dano foi causado a um usuário do serviço público como causado a um não usuário do serviço público, a responsabilidade é a mesma, é do tipo objetiva. Então, quando eu tenho um ônibus da concessionária que bateu em outro ônibus e causou um dano ao motorista desse outro ônibus, o motorista não era usuário desse serviço, mas sofreu um dano. Então, a concessionária responde e responde de maneira objetiva. Então, acabamos de achar a nossa resposta correta, que já é a letra A. A letra B não poderia ser, que falava em responsabilidade subjetiva. V a letra C. Somente seria objetiva em relação ao dano causado ao usuário. O que nós vimos na aula passada? Tanto o usuário do serviço quanto não o usuário devem ser indenizados pelos danos sofridos e a indenização segue o modelo da responsabilidade objetiva. Tá falsa a letra C. E a letra E diz: é objetiva desde que demonstrada a culpa do motorista do ônibus e seu vínculo empregatício. Se a responsabilidade é objetiva, eu preciso provar a culpa do motorista? Não, porque responsabilidade objetiva não precisa da comprovação de conduta dolosa ou culposa, ou seja, prescinde, dispensa da comprovação. Por isso, questão número 2, gabarito é a letra A. Questão de número 3, diz assim: após colisão entre dois automóveis, um da administração pública dirigido por servidor público efetivo e outro por particular, ficou comprovada, só importa isso, ó, a culpa exclusiva do particular. Então, teve o acidente, mas foi culpa exclusiva do particular. Isso é uma das o quê? Excludentes de responsabilidade do Estado. Se é uma das excludentes de responsabilidade do Estado, o Estado ele vai ser obrigado a indenizar alguma coisa ou ele se livra? Ele se livra. Aí vê a letra A. Cada um, né, vamos ler essa frase antes. Nessa situação hipotética, arcará com dano causado. Quem é que vai arcar com dano? Vai ser o próprio particular. A culpa não foi exclusiva dele? A administração não vai arcar com nada. Então, letra A. Cada um dos envolvidos vai arcar com seu respectivo prejuízo. Nada disso. Porque se o particular foi culpa exclusiva dele, é ele que vai arcar com dano causado à administração. Vê a letra B. O servidor público subsidiariamente à administração pública. Primeiro, a administração vai responder por alguma coisa? Não, porque foi culpa exclusiva da vítima. Então, o servidor responde por alguma coisa? Também não. Vê a letra C. O particular, por ser essa situação, uma hipótese de causa excludente da responsabilidade do ente público. Achamos nossa resposta correta, a letra C. Então, aqui, quando eu tenho uma excludente de responsabilidade, o Estado se livra do dever de indenizar. E a letra D falou que a administração responde, está falso também, porque seria uma situação de excludente, por isso que terceira questão, gabarito letra C. E a última questão, ele pede para você marcar as alternativas corretas, só que aí essa última questão e o início do próximo assunto, que é a intervenção do Estado na propriedade privada, a gente vê na próxima parte.